Neste vídeo, vamos tratar aqui como é que a gente faz para poder calcular uma amostragem de gasóleo estratificado. Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar aqui, antes de continuar, é se o tipo de inventário, o tipo de projeto criado aqui é de amostragem de gasóleo estratificada mesmo, tá? Então a gente verifica aqui na parte de projeto aqui, ó, a gente verifica o tipo de amostragem aqui, amostragem estratificada, tá? Outro detalhe também é o seguinte, aqui se você já quiser colocar a área do projeto, você já pode colocar essa área do projeto aqui, ó. Aqui eu não informei a área do projeto, mas você pode clicar aqui em habilitar edição, colocar a área do projeto aqui em hectares, tá? E aí depois você vem aqui e salva a alteração, tá? Aí você pode colocar a área aqui. Aqui nesse projeto de amostragem estratificada, a primeira coisa que você tem que verificar, a segunda coisa que você tem que verificar também é que aqui dentro de parcelas, as parcelas elas têm que ser separadas em extratos, tá? Então tem aqui, por exemplo, 15 parcelas e essas minhas parcelas aqui elas estão separadas em extratos. Eu tenho 3 extratos, então eu posso aqui na coluna extrato, ó, eu clico aqui e vou escolher qual que é o extrato que pertence àquela parcela, tá? Então eu tenho que fazer essa separação aqui em extratos. E para poder fazer essa separação em extratos, esses extratos eles têm que estar cadastrados. Então, se eles ainda não estiverem cadastrados, você vai clicar aqui em grupos e aqui dentro de grupos você vai encontrar aqui o quadro aqui chamado extratos. E aqui através do botão inserir, você vai cadastrar aqui todos os extratos que você tem no seu inventário. Aqui a descrição, você pode colocar a descrição do extrato. Eu coloquei 1, 2 e 3 aqui só como a título de exemplo, mas você pode colocar o nome aí, por exemplo, extrato inicial, extrato médio, alguma coisa assim. E aqui a área em hectares, tá? Então eu estou colocando aqui a área em hectares aqui. Depois que a gente fez isso aqui, criou os extratos, aí sim você pode vir aqui distribuir as parcelas nos extratos. E depois disso aí, antes de continuar também, você tem que vir aqui em fórmulas e cadastrar aqui uma ou mais fórmulas de volume que você vai utilizar durante aqui o cálculo, tá? Por exemplo, vamos supor que eu tenho, nesse caso aqui, 3 extratos. Se eu quiser utilizar uma fórmula específica para cada extrato, eu vou ter que cadastrar três linhas de fórmula aqui, cada uma delas para poder ser utilizado num extrato diferente, tá? Feito isso, você vai vir aqui em calcular, e aqui dentro de calcular você vai vir aqui na aba amostragem aqui do lado esquerdo, e aqui você vai escolher aqui a casual estratificada. Além da casual estratificada, você pode também calcular a casual simples, tá? Mas aqui você vai clicar aqui em casual estratificada, e essa aba casual estratificada aqui, ela só vai aparecer se o tipo de inventário que você criou é de casual estratificada. Se não for casual estratificada, essa aba aqui não vai aparecer, tá? Então tem que ser casual estratificada. Aqui nesse caso aqui, ó, a área total da população é exatamente a soma das áreas dos extratos. Então se a gente voltar lá no campo parcela e verificar lá a soma das áreas dos extratos, vai dar exatamente esse valor aqui. Então ele já preenche aqui automaticamente para mim, tá? Então a área total da população é a mesma coisa que fosse a área total do inventário. Você vai colocar aqui em hectares. Aqui o erro máximo que o órgão permite, né? Então nesse caso aqui em Minas Gerais o erro máximo aqui é de 10%. Aqui o nível de probabilidade, aqui em Minas Gerais também o pessoal trabalha com 90%. Mas se você tiver com outro nível, você pode clicar aqui e alterar aqui, tá? E os parâmetros que podem ser analisados aqui é número de indivíduos, área basal ou volume, tá? Aqui escolhendo o volume, você vai ter que escolher aqui qual que é a fórmula que você vai querer utilizar. Por exemplo, se for uma fórmula só para todos os extratos, você vai clicar aqui e vai escolher aqui a fórmula. Você vai clicar aqui e vai escolher a fórmula que você quer. Por exemplo, se tiver uma outra fórmula aqui, você vai selecionar e vai clicar aqui em selecionar também, que ela vai aparecer aqui, tá? Aqui, se for uma fórmula específica para cada extrato que você tinha cadastrado lá atrás, você vai ter que clicar aqui em por extrato e vai ter que clicar aqui, ó, o seletor de fórmula para você poder escolher qual que é a fórmula para ser utilizada no extrato 1, no extrato 2 e no extrato 3. E se por um acaso você estiver utilizando aí uma condição especial que você está utilizando uma fórmula específica para cada espécie, que aí a gente vai verificar essa questão em outro vídeo, você escolhe aqui por espécie e aí você vai escolher aqui qual que é a variável que você cadastrou para poder receber essas fórmulas específicas para cada espécie, tá? Mas não é o caso, então vou clicar aqui para todos os extratos, eu só tenho essa fórmula cadastrada, vou deixar ela aqui mesmo, tá?
E aqui do lado eu posso trabalhar aqui com considerar cada fuste como indivíduo. O que significa isso? Se eu marcar aqui, se eu tiver árvores bifurcadas, cada fuste daquela árvore vai ser considerado como se fosse uma árvore separada, tá? E deixando assim, desmarcado, se tiver árvore bifurcada, ele vai interpretar como se fosse uma árvore só. Aqui nesse inventário eu só estou trabalhando com a árvore adulta, então deixo a árvore adulta. Se eu estivesse trabalhando com a árvore de regeneração também, eu teria que marcar aqui. E aqui embaixo eu vou escolher também aqui o tipo de alocação, que é a alocação proporcional, e eu posso escolher também a alocação ótima de Neyman. Isso aqui, a explicação disso aqui está dentro da nossa documentação técnica, tá? E o nível de inclusão. Nesse caso aqui desse projeto, eu não trabalho com nível de inclusão, que são parcelas e subparcelas, tá? Então, nesse caso aqui, eu não vou escolher aqui, porque eu só não estou trabalhando com nível de inclusão. E agora basta eu clicar aqui embaixo para poder obter o resultado. Aguardar um pouquinho aqui. Ele vai fazer aqui, ó, o resultado da amostragem casual estratificada. Ele vai analisar aqui os parâmetros para cada extrato. Então, tem 3 extratos aqui. Então, extrato 1, extrato 2, extrato 3. E o geral aqui, que é o importante aqui para a gente, tá? Então aqui é como se ele pegasse as parcelas do extrato 1, né, e fizesse uma amostragem simples. Aqui é a mesma coisa, ele pega as parcelas que você agrupou para o extrato 2 e faz uma amostragem simples, e aqui é a mesma coisa para o extrato 3. E aqui ele vai trabalhar com uma média geral, que é uma média ponderada, tá? Então a média estratificada. Então nesse caso aqui o que importa para a gente é a coluna geral. Então aqui que ele vai dar para a gente aqui, ele vai falar aqui para qual que é a área total que você está utilizando em cada informação, o número de parcelas, né, que está analisando em cada situação. Aqui está falando o número ótimo por extrato, né, então aqui não tem o campo preenchido porque ele está fazendo um geral, e aqui o número ótimo pela alocação proporcional, tá? Aí ele vai te dar aqui informações, por exemplo, como volume medido, que é o volume que você tem de árvores que você mediu naquele extrato. Aí vem média, variância, desvio padrão, variância da média e tal. Aqui tem o valor de T tabelado, o erro de amostragem aqui, a porcentagem do erro de amostragem, né? Além do intervalo de confiança para a média, intervalo de confiança para a média por hectare e o intervalo de confiança para o total. Aqui é o volume estimado, ou seja, é o volume que você teria que ter dentro aqui de 12 hectares, por exemplo. Você teria que ter esse volume aqui está sendo retornado em metros cúbicos de madeira, tá? Aqui é a mesma coisa, dentro de 7,25 hectares você teria que ter um volume de 194,99, e aqui é a mesma coisa, tá? E aqui é o volume estimado para a área estratificada, para a área toda. Então é esse volume aqui, tá bom? E aqui tem o MC aqui, que é a estimativa mínima de confiança. Então são esses resultados aí que a gente obtém aqui para casual estratificado. Se quiser exportar esse resultado aqui, basta você escolher aqui para onde você quer exportar. Você quer para o Excel, para o Word. Se for para o Excel, por exemplo, você vai clicar aqui no botão Excel, vai selecionar aqui o resultado e vai clicar aqui em exportar, que ele vai gerar uma tabela para você com esse resultado aqui. Então é basicamente isso aí que eu queria mostrar.